recycle because 3, it's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Reciclotalks e hoje o nosso entrevistado é uma pessoa muito especial. Eu conheci ele há mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, e de lá para cá a gente tem uma trajetória muito bacana juntos. Ele é referência hoje em gestão empresarial, ele trabalhou nas maiores consultorias do Brasil em gestão, ele tem trazido isso para grandes empresários, na verdade pequenos e médios empresários, essa visão, e ele tem contribuído bastante para o crescimento da Reciclo. E com o intuito de trazer para a nossa audiência uma visão legal de gestão, porque quando a gente pensa em sustentabilidade, ela passa também necessariamente por gestão. Então ele vai trazer vários insights, várias sacadas legais para que você que está do outro lado consiga extrair ideias legais para o seu negócio, para o seu dia a dia. Então, seja muito bem-vindo, Daniel Reich. Obrigado. Que prazer estar aqui, cara. Já estava ansioso para esse bate-papo, para poder trocar uma ideia contigo, que é um cara que eu admiro muito, um cara super inteligente, acelerado. Um pouco acelerado. Vamos ver se 1 hora de bate-papo vai dar para a gente conversar. Apesar de que eu acho que 1 hora de bate-papo contigo equivale a umas 2 horas ou 3 de qualquer outro podcast aí. Porque o meu é o 2x do WhatsApp, né? O seu é o 2x no WhatsApp. É muito mais rápido que o normal. Mas enfim, Daniel, acho que a ideia é falar um pouco de você, a gente fazer uma troca. Eu acho que eu bate-papo de mais ou menos 1 hora para nossa audiência. Bom, o Reciclotalks nasceu há pouco tempo. Eu comecei trazendo meu pai, que é um dos meus grandes mentores na área de demolição. Trouxe o Levi, que é um dos idealizadores da Associação Brasileira de Reciclagem. E estou trazendo vários outros convidados ligados à sustentabilidade. Então você é uma figura um pouco diferente do nosso padrão. Mas eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade é importante abranger o tema gestão. E a gestão é muito abrangente, fala de pessoas, né? Fala de recursos, né, humanos, materiais, e você tem trazido com muita sabedoria, né, para vários empresários do Brasil inteiro. Eu queria começar primeiro te perguntando um pouquinho sobre a sua trajetória. Como é que você, de onde você é, como é que você descobriu esse mercado, o que você formou, e de onde você estava, como é que você chegou até agora? Conta um pouquinho pra gente aí. Maravilha. Seria muito legal se eu falasse que eu sempre sonhei fazer o que eu faço hoje, mas não foi assim. Eu sei que você tem fotos suas bem pequenininhas, em máquinas e tudo mais, a demolição está na tua vida desde pequeno, mas a gestão não está na minha vida desde pequeno. Quando eu estava me formando ali na escola, eu percebi que uma das maneiras de eu ser um profissional bem desejado pelo mercado seria fazer a faculdade de administração, que ia me dar um leque grande de possibilidades. E aí, quando eu estava terminando a faculdade de administração, eu botei currículo em um monte de empresa. Eu queria fazer programa de trainee, aquele job rotation, passar por várias áreas dentro de uma empresa, e eu botei currículo em um monte de empresas. E eu recebi o convite para trabalhar no INDG. INDG, para quem não sabe, era uma consultoria na época, em 2007, criada por uma pessoa que hoje é um dos maiores gurus de gestão do Brasil, que é o professor Vicente Falcone. Hoje, essa empresa se chama Falcone Consultoria, e eu botei meu currículo lá. E foi interessante. Era Instituto de Desenvolvimento Gerencial, né? Exatamente. É do Falcone, que é da minha terra, de Minas Gerais. Exatamente. E quem não sabe, galera, o Daniel ele é flamenguista e carioca, né? Dá pra perceber um pouquinho pelo sotaque, mas enfim. Flamengo faz parte do jogo, né, Daniel? Exatamente. Fomos vice, eu sou galo, fomos vice esse ano pelo seu Flamengo. Exatamente. Se você está vendo esse podcast esse ano, nós fizemos a final da Copa do Brasil. Verdade. Né? E o Atlético e o Flamengo têm crescido muito por causa de gestão. Verdade. Né? Se a gente for parar para pensar, qualquer empresa que tem uma boa gestão evolui, né? Fazendo uma analogia com os clubes cariocas. Eu sou Flamengo. Anos atrás, o Flamengo estava numa pindaíba e quase caiu. Quase caiu, verdade. 2, 3 vezes e a gente ficava desesperado. Exato. E hoje, a gestão vem mostrando a importância de profissionalizar o que a gente faz dentro das empresas para ter bons resultados. Tanto é que, nesse exato momento, os 3 últimos campeões da Libertadores da América foram Flamengo, Fluminense e Botafogo. 3 times cariocas. 3 times cariocas. E há um grande movimento no esporte brasileiro das SAFs, né? Então, se pegar a última década, por exemplo, Palmeiras, Atlético, Flamengo, foram clubes que fizeram grandes movimentos de investimento, de profissionalização de gestão. Isso reflete no resultado de campo, né? Mas tudo bem que a ideia não é falar de futebol, mas não foi legal você fazer essa analogia. Mas olha que interessante. Tem total correlação. Olha que interessante, você falou de Flamengo e Atlético, mas olha que interessante isso. Porque quem está assistindo aqui deve pensar assim, como que a minha empresa, o meu negócio pode performar melhor? Como que eu posso performar melhor?
E é interessante que, se você é empresário e está assistindo esse vídeo, vou fazer a analogia do que está acontecendo na tua empresa em relação ao futebol carioca. Todos os clubes cariocas não tinham uma gestão profissional. O Flamengo começou a melhorar, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, foi bicampeão da Libertadores. Quem começou a melhorar a gestão? Fluminense. Botafogo ganharam também. Agora, quem é torcedor do Vasco está acenando, dizendo, olha, eu também quero isso. Verdade. Ou seja, o teu concorrente, se está fazendo alguma coisa que você não está fazendo ou você não está vendo, cara, ele pode deixar para trás. Perfeito. Mas basicamente... Voltando ao INDG. Então, voltando você ao INDG, e aí você... primeiros dias, como consultor no INDG, eu ouvi de uma mulher dizendo assim, olha, vocês vão aprender a gostar de problemas, porque nós somos uma empresa solucionadora de problemas. Eu falei, caramba, cara. Eu saí da faculdade para entrar no mercado de trabalho pensando, nossa, vou buscar um emprego que me remunere bem. E no primeiro dia a mulher, olha, vocês precisam ser apaixonados por problemas. Eu falei, cara, que furada que eu me meti. E a partir dali eu comecei a entender que gestão, nada mais é do que resolução de problemas. Se você é um profissional que quer ser bem pago, ou se você é uma empresa que quer crescer constantemente, você precisa ser apaixonado pelo problema do teu cliente. E tem gente que chega e fala assim, nossa, cara, que cliente chato, vive me pedindo isso, aquilo outro. Ele está te mostrando uma porção de problemas. Se você conseguir resolver esses problemas em larga escala, a tua empresa vai ser multimilionária. Como a Uber resolveu um problema de locomoção e se tornou uma empresa multimilionária. O iFood resolveu um problema de, cara, para de botar a barriga no fogão, eu te entrego a comida quentinha na sua casa. Uma empresa multimilionária. Netflix falou, para de ir na locadora, eu boto o filme aí na tua tela, você vai ver do seu sofá. Se tornou uma empresa multimilionária. Então, se você é apaixonado por problemas, você está mais perto de enriquecer e de ser um empresário próspero. E quando a gente fala de problema, Daniel, é bacana esse insight que você trouxe para a galera, porque eu lembro que quando eu comecei a minha vida empreendedora foi aos 13 anos. Mas aqui não é para falar de mim, mais de você, mas eu me recordo que quando eu entrei na faculdade, eu trabalhei na empresa Júnior, eu tinha 20 anos de idade, e eu tive a oportunidade de ser Você fez o FMG? Não, eu fiz PUC, eu fui presidente da PUC Consultoria Júnior, na PUC lá no Coração Eucarístico. Óbvio que meu sonho era o FMG, bati na trave, falei, vai para a PUC mesmo. E foi uma experiência muito bacana, porque eu conheci a Falcone naquele ambiente, na verdade ainda era o INDG. Eu sempre sonhei em trabalhar com consultoria, mas eu não tive a mesma oportunidade que você. Porque eu tive uma carreira talvez mais curta. No momento que eu formei, eu tinha que escolher ou trabalhar com meus pais, no sentido de retribuir o que eles fizeram por mim e aprender um pouco do mercado dele, ou eu seguir uma carreira tradicional e a minha opção naquele momento, a minha escolha seria a Falcone. Uhum. Mas eu optei em trabalhar com meus pais e aí seguir minha carreira. E foi uma decisão acertada. Acho que tudo tem seu tempo. Acho que a consultoria ia trazer uma base legal. Isso foi em qual ano que você saiu da faculdade? Eu fui presidente da empresa Júnior em 2007. Eu me formei em agosto de 2009. Então, em 2009, eu mudei para São Paulo, né? Me formei em Minas, em BH. E eu lembro que na empresa Júnior, eu fui dar uma entrevista na TV Horizonte, que é uma TV local, que eles queriam falar sobre o movimento Empresa Júnior. E aí falou, pô, e eu falei justamente isso na entrevista. Eu falei, e aí, como é que é a experiência do empresário júnior? Eu tinha 20 anos. Eu falei, olha, você tem que ser apaixonado por problema. Porque gerenciar uma empresa é administrar problemas. E aí você falou muito bem a analogia da Uber, de outras empresas gigantescas. E aquela sensação de o cara tem, às vezes, que eu quero ser meu próprio dono, quero ser meu patrão porque eu não vou ter chefe. Isso muita gente tem essa falsa sensação. Uhum. E a realidade é que quando você é dono de um negócio, como é o meu caso, de uma pequena ou média empresa, todos os seus clientes são seus patrões, porque no fundo é ele que está pagando a conta, é ele que tem um problema, ele te contrata para resolver. Então é legal isso, porque é uma mentalidade diferenciada que muita gente acha que assim, o cara é dono de negócio, ele está tranquilo. Não, você tem vários patrões. Cada cliente é um patrão que vai te cobrar resultado sobre um problema que ele tem. E essa tua migração para a empresa da tua família, nessa época você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu mudei para São Paulo aos 22 anos. Então eu estudei dos 18 aos 22 em administração, a gente é colega de carreira, profissão, né? de carreira. Diferente de você, eu fiz administração talvez um pouco por insegurança, mas na época, como eu empreendia no colégio dos 13 aos 18, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Meu teste vocacional deu direito ou relações públicas, mas alguns clientes que compravam CDs no colégio, a história é meio longa, mas eu vendia CD no colégio para meus colegas. Quando eu fiz 13 anos, eu falei, pai, eu não quero um PlayStation, eu quero ganhar dinheiro. Eu comecei a vender CD no colégio. Que maneiro. E aí, dos 13 aos 18, essa minha pequena fase empreendedora, eu percebi que eu tinha um dom de vender, de abordar as pessoas. E quando eu entrei na faculdade, eu li Pai Rico, Pai Pobre, eu falei, pô, tem a Corrida dos Ratos. E aí, meu pai sempre foi empreendedor desde pequeno. Eu falei, pô, eu quero ter meu próprio negócio. Então, eu tive meu primeiro negócio dos 13 aos 18.
a faculdade de administração foi uma influência de alguns clientes, falou, pô, você é um cara vendedor, por que você não faz administração? Eu tinha o preconceito que era a distração. A faculdade de administração é para quem está meio perdido ainda sem um norte. E como você falou, é uma faculdade muito generalista. Mas ao mesmo tempo que foi generalista, me deu uma visão muito holística do todo e eu consegui depois ir canalizando várias energias aí para desenvolver o meu negócio, que é a Reciclo, que a gente vai agora passar por novos ciclos aqui, eu posso dizer, de novidades. Para quem nunca ouviu falar da Reciclo, quais são os top 3, 4, 5 serviços que vocês fazem que vocês se destacam no Brasil de uma maneira ímpar? Então, eu nasci no berço de demolição. E demolição eu entendo que é uma commodity. Então, hoje eu procurei posicionar minha empresa. Eu li o livro Estratégia do Oceano Azul na faculdade, se não me engano, foi lá para 2007. Quando ele foi lançado, inclusive. E eu lembro que você tem que criar diferenciais, atributos novos dentro de um serviço que já existe. Eu pensei que demolição, às vezes o cliente contrata pensando somente em preço. E aí eu reposicionei a empresa do meu pai, que é a Desmontec na época, pensando não só em demolição, em transformação inteligente de espaços, pensando em meio ambiente, sustentabilidade. E a partir da minha cisão com meu pai, início do meu negócio em 2012, não uma cisão efetiva, mas eu falo, pai, eu acho que está no momento de eu construir minha carreira e dar meus próprios passos. E eu percebi que demolição ainda é um mercado muito bom, mas eu reposicionei minha empresa. Então hoje eu trabalho no nicho muito mais de demolições industriais ou demolições com viés muito mais ambiental. Então hoje eu me tornei uma referência no Brasil em demolições sustentáveis. Tem um viés de selo verde, LEED, Aqua, ou um viés também de indústrias que tem um alto rigor. E também atendendo bastante consultorias. A gente fala muito em imagem do ICP, né, que é o perfil de cliente ideal. Então meu cliente ideal hoje são grandes consultorias ambientais, principalmente empresas brasileiras e internacionais que estão no país. E essas grandes consultorias também atendem construtoras e indústrias. Então, assim, qual é o nosso pool de soluções hoje? São soluções de forma integrada. Nossa empresa é uma empresa de gestão de resíduos, mas eu tenho como principais serviços a reciclagem, a britagem dos resíduos, transformando o que era o entulho em matéria-prima, em agregado para usar na própria obra. A demolição com viés muito mais holístico, pensando em meio ambiente, sustentabilidade, para gerar redução de custo. Inclusive, a nossa empresa chama R3 Ciclo, e o 3 está ligado aos 3 R's, reduzir, reciclar e utilizar, está aqui na nossa camisa, que a gente está aí divulgando para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, e você, inclusive, vai receber uma delas para o nosso treinamento, que vai ser amanhã, mas enfim, o nosso podcast é gravado, mas é legal você saber. Então assim, Daniel, são a britagem, a demolição e também a parte de rocha. Era um tipo de negócio que eu não tinha tanto interesse, mas minha família tem uma tradição grande na parte de rocha. Eu passei também a desenvolver tecnologia em desmonte de rocha com explosivo, com algum rompedor hidráulico e fazendo a rocha virar uma matéria-prima de novo para a obra, fazendo desmontes mais sustentáveis. Então assim, esses são os nossos 3 principais trabalhos: britagem, reciclagem de resíduos, demolição e desmonte de rocha. E a gente tem outras atividades que vão agregando dentro desse pacote, desativação industrial, alguma parte de consultoria. E agora temos alguns novos saltos a partir do próximo ano aí, que acho que ao longo do nosso bate-papo eu posso te dar alguns spoilers aí pra galera. Tô curioso. Boa, boa. Então, Daniel, mas me conta um pouco mais. Então, você começou no NDG, que virou Falcone. Isso, exatamente. E aí, como é que foi a sua experiência lá? Você trabalhou no poder público, na iniciativa privada? Trabalhei em muitas empresas do setor privado e muitos órgãos públicos. Mas é interessante o início porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Será que eu estou pronto para determinado desafio, né? Talvez você olhe hoje para Reciclo e pense, caramba, como a gente chegou longe? Talvez o Everton de 10 anos atrás não imaginaria estar onde está hoje. E algumas pessoas e alguns momentos chaves na nossa vida acontecem e permitem que a gente viva algo muito mais legal lá na frente. Eu fiz um intercâmbio em Miami. Eu fui trabalhar numa grande rede de hotéis chamada Ritz-Carlton, um hotel onde ficam os famosos, multimilionários. E você tinha quantos anos na época? Eu tinha cerca de 20. Antes da Falcone ainda? Antes da Falcone. Legal. E ali o meu objetivo... Eu também fiz intercâmbio com 20 anos. Hã? Eu também fiz intercâmbio com 20 anos. Eu fiz em Miami. E eu fui para ali com o objetivo de aprender inglês. Boa. E basicamente eu voltei. E quando eu voltei, o meu currículo estava mais forte. O meu inglês estava afiado. Eu entrei na Falcone. E foi interessante que nos 3 primeiros meses eu estava na Secretaria da Fazenda no Rio, no governo do Sérgio Cabral, melhorando a parte de cobrança de ICMS, um negócio que eu nunca tinha imaginado fazer. E eu recebi uma ligação do RH perguntando assim, Daniel, você tem interesse em trabalhar fora do Brasil? E eu falei, tenho. E a moça falou, olha, tá bom, era só isso, era uma pesquisa que a gente estava fazendo aqui. Desliguei o telefone, 2, 3 semanas depois me ligaram falando, olha, você está indo para os Estados Unidos trabalhar no projeto da Gerdau.
a Gerdau está levando a metodologia do Brasil para lá e você vai implementar essa metodologia lá. PDCA, melhoria contínua, desdobramento de metas, construção de orçamento e tudo mais. E eu falei, tudo bem. Cheguei lá com meus 23, 24 anos e eu falei, cara, que loucura. Trabalhando, falando inglês em relação ao setor siderúrgico, um vocabulário super específico, difícil, né? E muito desafiador. E quando a gente olha para a nossa trajetória, a gente olha para trás assim e pensa, caramba, né? Quando a pessoa olha o teu currículo, ou olha a tua empresa com tantos funcionários, com faturamentos milionários, a pessoa olha e fala assim, cara de sorte, hein, cara? Cara rico, cara bem próspero. Tem pessoas que acham que a sorte é do dia para a noite, né? Mas é um processo. Nesses 17 anos trabalhando com gestão e planejamento, cara, ficando fora do Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, né? E viajando muito dentro do Brasil e fora do Brasil, eu perdi muito casamento, muito aniversário, perdi velório, perdi muitos momentos que me possibilitaram estar hoje onde eu estou. Né? Mas, basicamente, o que a Falconi me proporcionou? Me proporcionou cerca de 40 projetos de empresas gigantescas, Gerdau, Vale, Petrobras, Rede Globo, Itaú, Unibanco, Kraft Heinz, Andrade Gutierrez. A gente passou por empresas que estavam envolvidas na Lava Jato, prefeituras de Paraty, Juiz de Fora, Balneário Camboriú, Secretaria da Fazenda no Rio, Secretaria de Educação no Rio, Governo Estadual de Alagoas, na Secretaria Estadual de Saúde. Então, eu já trabalhei dentro de hospital, já trabalhei dentro de usina siderúrgica. Ou seja, uma experiência mina subterrânea no Canadá, de Caramba. níquel e cobre. Então, por que a gente está batendo nessa tecla, né? Talvez quem esteja nos assistindo hoje esteja vivendo um momento de problema, de depressão, de dificuldade, e foram momentos de dificuldades e resolução de problemas em todos esses projetos que fizeram eu ser quem eu sou hoje, né? Então, basicamente, essa foi a minha trajetória. Nunca sonhei em ser um consultor de gestão, mas de janeiro de 2008 a dezembro de 2009, essa foi a minha vida. Porque em 2020 aconteceu um negócio que todo mundo sabe que mudou o mundo, que foi a pandemia. Mas isso daí a gente conta depois, ou quando você quiser. Vamos deixar daqui a pouquinho. Mas eu achei muito bacana. Então, sua trajetória foi... Quanto tempo na Falconi? 17 anos na Falconi? 12 anos. 12 anos na Falconi. Então foi o quê? De 2008? Janeiro de 2008 até final de 2019. 2019. Final de 2019. Tá. Então vamos chegar lá em 2020. Mas então foi uma longa trajetória que você conheceu empresas gigantescas, trabalhou no poder público, na iniciativa privada. E na Falconi você teve essa grande sacada de entender que gestão é um problema muito comum a pequeno e médio empresário. Né? Talvez aí foi um ponto de inflexão que você deve contar daqui a pouquinho sobre 2020. Mas antes de falar de 2020, eu queria fazer uma reflexão. Eu acho muito legal quando os pontos se conectam, né? Então você falou que você abriu mão de velório, de vários casamentos, vários eventos, e a vida nossa era feita de escolhas, né? Então, da mesma forma que você investiu no inglês em 2008? 2007 para 2008. Mais ou menos, finalzinho da faculdade. Eu fui para a Irlanda em 2007. É mesmo. Mesma época que você. Eu fiquei de janeiro a julho de 2007 morando... Você é de qual ano? Você é de 86. 86, sou de 83. Você é 3 anos mais velho, mas a diferença é pequena. Uhum. Mas em 2007 eu tranquei minha faculdade, fiquei 6 meses na Irlanda. Eu também tranquei. Trabalhei no McDonald's, desenvolvi muito meu inglês lá e eu pensei nisso, acho que o inglês pode ser útil. Isso foi em 2007. Mudei para São Paulo em 2009. Em 2012 eu peguei um dos maiores contratos na época da minha empresa. Eu também trouxe outros parceiros na época da minha família para trabalhar. Foi no Rio de Janeiro. Eu trabalhei no Jacarezinho, na antiga fábrica da GE. E a empresa de Nova York, uma empresa norte-americana, veio para o Brasil buscando um parceiro local. E graças ao meu inglês, de 2007 para 2008, diferente dos meus concorrentes que não teriam talvez essa habilidade, algo que o inglês sozinho não faz nada, mas foi fundamental para abrir essas portas. E eu te falo que o inglês desenvolveu muito mais de 2012 a 2014, convivendo com os gringos, do que só na Irlanda. Sim. Mas os pontos vão se conectando. Mas a porta aberta abriu por causa disso. Com certeza. E é muito louco isso, que às vezes o empresário ele pensa assim, para que eu vou fazer esse investimento na minha empresa? Para que eu vou me capacitar? Cara, quando fiz o meu intercâmbio em Miami e aprendi inglês... Você trabalhou de garçom lá, não foi? Trabalhei de garçom, trabalhei na área de logística de um hotel de luxo, trabalhei fazendo uma porção de coisas. E aquilo ali fez com que eu conseguisse entrar no mercado de trabalho e futuramente abrisse portas para eu atuar em projetos fora do Brasil. Então, Estados Unidos e Canadá.
Brasil, Estados Unidos e Canadá, Legal. né? E empresas grandes dos Estados Unidos e do Canadá. Então, cara, é muito interessante você ver o seguinte, as pessoas que prosperam hoje são pessoas que em algum momento plantaram uma sementinha lá atrás, e não importa em qual área, seja na sua saúde, no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua empresa, você plantando hoje, inevitavelmente você vai colher amanhã, cara. É muito louco isso. Exatamente. E vou falar em plantar e colher, Daniel. Conta pra gente, então, qual foi o seu ponto de inflexão em 2020? Você falou da pandemia. Então, você teve uma grande trajetória de sucesso na Falcone, que deu uma excelente bagagem em termos de gestão. E depois de 2020, qual que foi o seu ponto de virada aí? Cara, no final de 2019, eu decidi empreender, abri o meu primeiro CNPJ e eu fui convidado para trabalhar dentro do Albert Einstein. A minha empresa de consultoria passou a prestar consultoria para o Albert Einstein. E eu comecei a ajudar hospitais ao redor do Brasil. Eu visitava hospitais ao redor do Brasil para melhorar os indicadores desses hospitais. Essa parte da história eu acho que eu nunca tive a oportunidade de contar em nenhum lugar. Posso contar aqui? Claro, deve. Olha que doideira. Eu não sou um cara da área da saúde. Sou formado em administração. E aí, mais um ponto para a gente parar e refletir. Gestão serve para qualquer empresa? Serve e eu vou te provar. Um hospital é uma máquina de fazer dinheiro. Mas eu não acho que só serve, é necessário. É necessário. Empresa que não tem gestão, ela morre. Ou a empresa está Exatamente. crescendo, ela está morrendo. Exatamente. E aí eu te pergunto, a gestão é necessária para qualquer empresa? Vou dar um exemplo agora de um hospital. O hospital é uma máquina de fazer dinheiro. E eles ganham dinheiro com atendimento na emergência, com pessoas que ficam hospedadas nos seus leitos, né? Estão internadas, ganham dinheiro com cirurgia. Cirurgias. Então, quanto mais rápido eu for, mais eu atendo, mais eu gero resultado. Então, quando eu fui trabalhar em hospitais ao redor do Brasil, nós tínhamos indicadores como, por exemplo, o tempo médio de permanência do paciente na emergência. Porque quanto mais rápido eu atendo ele, mais eu consigo atender outras pessoas, porque tudo que o paciente quer numa emergência é agilidade. Ele não quer o melhor médico. É lógico que seria bom ter o melhor médico e agilidade, mas a dor diz o seguinte, eu quero que seja rápido. Exato. Então me ajuda. E nós começamos a fatiar todas as áreas, processos e etapas de cada serviço. E com isso nós melhorávamos os resultados de um hospital. Agora imagina se na tua empresa você consegue fazer isso em qualquer setor, do marketing ao comercial, à operação, à gestão de pessoas, à gestão financeira. Você vai ser um empresário de sucesso. Só não vê isso o empresário que não entende a importância da gestão ainda. Ainda, exatamente. Porque em algum momento ele vai saber disso. Eu acho que toda empresa passa por fase, né, Daniel? Eu acho que é natural, acho que no momento que eu me conectei com você, eu percebi que o meu negócio estava crescendo muito, eu precisava de alguém que pudesse me ajudar a colocar a casa em ordem. E já conhecendo a Falcone, que para mim é uma grande referência, e te conhecendo, a gente teve uma conexão próxima muito forte desde o início, e alguns meses depois a gente fez parte do seu Mastermind, do Believer, e a gente lá para cá, a ambiência dos empresários, todo o conteúdo que você traz, que é muito relevante, faz com que a gente consiga dar próximos saltos na nossa gestão. E é interessante falar de próximos saltos, se você me permite perguntar. Você é um cara que, de 4 anos para cá, teve muitos saltos. Você tinha uma equipe 15, em 2020 exato. E hoje, você consegue falar assim dos teus principais números? Para mim isso é muito relevante e é legal fazer parte ali de um pedacinho da tua história. E quais foram essas grandes viradas de chaves? O que precisou mudar no Everton para que essa alavancagem acontecesse, cara? Primeiro, Daniel, o que eu acho importante, todo pequeno ou médio empresário, ele vai ter sempre um viés muito mais técnico e comercial. Então, vamos supor, o cabeleireiro, o cara sabe cortar bem um cabelo, a tendência dele é montar o salão dele, mas ele vai entender que não adianta cortar só um bom cabelo, ele tem que saber de lidar com pessoas, com atendimento, com cliente, com fluxo de caixa, contabilidade. Então, ele vê que o buraco é um pouco mais embaixo. Então, acho que a Reciclo ela tem 12 anos de vida, a gente começou em 2012, eu tive um ciclo com a primeira sociedade de 2012 a 2020, e semelhante novamente à sua história. Verdade. Em 2020, a virada de chave. Meu novo ciclo foi em 2020. Verdade. Então, até 2020, a minha sociedade foi muito boa, talvez nos primeiros 3 anos. Meu sócio se dedicava para o negócio do ponto de vista operacional e eu mais do ponto de vista de gestão e vendas. E aí, em 2020, eu tive que abraçar tudo. E aí, nesse momento de 2020, eu sou um cara muito bom vendedor, eu me vi tendo que envolver muito no operacional. Então, em 2020, o meu recomeço foi com o mesmo time base que eu tinha até então, em torno de 15 a 20 pessoas. E 2020 foi um ano ainda de separação societária, então foram 8 meses bem desgastantes. E a pandemia veio para o bem, no sentido de que havia menos demanda no mercado, o mercado estava andando um pouco mais de lado.
Então eu perdi muitas oportunidades durante 8 meses para entrar no consenso com o meu sócio, para vender ativos mais antigos, para literalmente dispensar os funcionários. Eu peguei um avião que estava decolando, pousei bem, consegui recomeçar minha empresa com poucos ativos, mas já pagos, com algum dinheiro no caixa. Eu falei, pô, se em 2012 eu comecei do zero, cheguei onde eu cheguei em 2020, eu acho que agora dá para eu conseguir dar um salto maior. E foi interessante, porque em 2020 eu comecei só 4 meses de trabalho, peguei um contrato com uma indústria grande, alguns contratos com algumas construtoras. Foi um ano que eu faturei seus 3, 4 milhões aí. E 2021 já foi um ano de mais crescimento, mais processos, mais casa em ordem. Foi um ano que eu já faturei 6 milhões. Depois, em 2022, eu faturei 10, quase 11 milhões. 23 a gente chegou em 20 para 21 milhões. E esse ano a gente está próximo dos 30 milhões. Então, se a gente pegar de 2020 para cá, foi quase que 3 milhões para 30. Foram quase 10 vezes o nosso crescimento em um espaço de 4 anos. São raras empresas que crescem 10 vezes de tamanho nesse período tão curto de tempo. Só que eu costumo dizer o seguinte, primeiro o progresso, depois a ordem. Qualquer empresário para crescer, ele primeiro tem que fazer caixa, ele tem que ter dinheiro para contratar boas pessoas, e essas boas pessoas ajudarem a construir os processos. Então, em 2024, quando a gente se aproximou e eu fiz parte da sua mentoria, eu entendi que eu preciso fazer alguns movimentos, tanto de organograma, quanto de processo, quanto de indicadores, porque eu sou um cara muito estratégico, muito operacional. Então, eu comecei uma formação hoje de um time mais tático, comecei um processo de me desligar da operação. E não é um processo simples que você vai fazer do dia para a noite, não existe uma forma de bolo, mas, obviamente, por ter uma visão de gestão e uma visão técnica, eu consigo conciliar as demandas. E o crescimento gera muitas dores, tanto para o empresário quanto para a equipe. E quando eu falo primeiro o progresso, depois a ordem, o progresso custa muito. E eu costumo dizer também, uma frase que eu aprendi com você nos eventos, é que faturamento é vaidade e o lucro é sanidade. Então, faturamento não quer dizer nada. Esse ano eu faturei X milhões, mas o que de fato tem sobrado no bolso? Então, a gente tem vários ralos, várias torneiras que a gente está fechando, trazendo pessoas melhores, processos melhores, indicadores, começando a medir, porque o que não é medido, né, não pode ser melhorado, né? Já dizia o saudoso Peter Drucker, que é o pai da administração, com certeza você conhece. Então, assim, é um processo doloroso, mas é um processo gratificante, porque ao mesmo tempo que eu fui crescendo, eu escolhi algumas dores e eu escolhi crescer menos, por exemplo, esse ano, pensando em olhar para dentro de casa. Porque não adianta você crescer também de forma desordenada. Não é só o progresso e depois a ordem. Não. Você tem que ter progresso e a ordem tem que caminhar junto. Uhum. Mas eu, como dono, procuro sempre priorizar aumentar o faturamento. Mas tem que estar alguém olhando lá para baixo e falar, peraí, o que a gente pode fechar de custo, de torneirinha aqui? Uhum. Então, ter uma noção financeira, uma noção de marketing, investir em tráfego, ter bons profissionais. Enfim, acho que você é a média das 5 pessoas que se relaciona e certamente aí o Believer e o Mastermind são ambientes que você consegue isso. Então, eu queria que você contasse também um pouquinho do Believer, vende seu peixe pra galera aí que tá nos acompanhando. Eu gostei do que você falou. 2 coisas que você falou mexeram muito comigo nessa tua última fala. Primeiro ponto, a questão de formação de pessoas. Eu acho que vale a pena bater nessa tecla, porque o empresário hoje ele sofre muito com mão de obra desqualificada no Brasil. Então, você tem dificuldade para achar gente boa. Quando acha, precisa treinar, porque às vezes não domina tecnicamente o que vai fazer. E eu tenho percebido, Everton, que uma das maiores dificuldades do empresário no Brasil é achar gente boa e ter paciência para formar essas pessoas. Esse nível tático que você falou, que tem o objetivo de conectar você que é o CEO ao nível operacional, se bem formado, ele te traz paz. Total. Ele te traz tranquilidade, ele te traz calma. Porque, por exemplo, você é um cara acelerado, mas se você tem paz de saber que tem uma pessoa abaixo de você que resolve tudo, com o passar do tempo você vai passar a conferir menos, você vai passar a ter mais tranquilidade para tirar férias, você vai passar a ter mais tranquilidade para sair mais cedo da empresa, chegar mais tarde, para ir buscar o teu filho na escola. O processo de construção de equipe e o processo de delegação é um processo gradual. Então, o que eu posso dizer com maestria, né? Eu acho que para você ser dono de empresa, tem uma diferença entre ser líder e ser chefe. Eu falo muito com meus funcionários. Pessoal, o chefe. Eu falo, pessoal, não sou chefe, eu sou líder. Porque você também tem que conquistar as pessoas, não só pela sua posição na empresa. Então, eu tenho um time hoje que está comigo há 12 anos que eu me orgulho muito. Hoje, boa parte do meu time operacional, a gente falou bastante nos bastidores sobre cultura. Uhum. Eu tenho operadores, mecânicos, engenheiros, coordenadores que estão comigo há 10, 12 anos, desde o início da empresa. Que legal. Então, esses caras são meu alicerce. Então, esses 20, 30 caras que estão comigo desde o início da fundação da empresa são os caras que vão trazer a cultura lá na ponta. E hoje, eu passo por um grande desafio, porque a empresa hoje está quase 100 colaboradores. Então, assim, em 2020 tinha 15, 20. Hoje está terminando 2024 com quase 100 pessoas no time.
E é um desafio muito grande manter a cultura, manter os valores, fazer com que lá na ponta as pessoas pensam como Everton, trazer o senso de dono. Sim. Então, assim, eu sou da seguinte filosofia como empresário. Invisto, mas com isso da pessoa sair, invisto para a pessoa ficar e tentar melhorar, ou não invisto com medo dela sair. Sinceramente, eu sou a favor de investir no colaborador, porque para reter um talento, você tem que investir nele sim. Óbvio, você está suscetível ao mercado, o cara sair. Mas se o colaborador enxerga que você investe no salário, em termos de dinheiro, mas o salário emocional, e o salário também no sentido de, pô, você quer que a pessoa se desenvolva? Salário intelectual. Intelectual. Então, assim, eu faço muito questão que o nosso colaborador tenha promoções ao longo do tempo, ele seja valorizado, mas ele também tenha esse reconhecimento intelectual. Então, isso faz com que o colaborador reinvista o tempo dele na empresa, o conhecimento dele na empresa. E isso eu acho que é um grande êxito que eu tenho, que em 12 anos eu atuo num setor de construção civil que é muito comum, principalmente a base ali, as pessoas saem da empresa e acionam a justiça, querem receber alguma coisa, e graças a Deus em 12 anos a gente não teve nenhum tipo de problema nesse sentido. Por quê? Porque a gente tem uma cultura forte, o que a gente combina a gente cumpre, e muitas das pessoas que saem com vontade de voltar, querem deixar a porta aberta. Então eu vejo que o segredo de um empresário que quer crescer, ele tem que pensar em gestão de pessoas, ele tem que investir nele. Por quê? Porque a empresa é reflexo do dono. E os líderes, os liderados são reflexo dos líderes. Então, se eu sou uma pessoa que invisto muito em mim, eu invisto desde a faculdade. Eu lembro na época da PUC, quando eu estudava administração. Qual que era a carga horária da sua faculdade, Daniel? Para você formar e ter sempre ter aquelas atividades extracurriculares? Rapaz. Eu tinha que ter 60 horas extracurriculares para formar na faculdade. Só que a cada 9 horas de palestra lá fora, era por 1 hora dessas 60 horas. Eu formei com mais de 1.000 horas de palestras e treinamentos fora da minha faculdade. Foram quase 10.000 horas de treinamento. Todos os grandes CEO de qualquer empresa, os Ericivos da Embraer, Luiza Trajano, Ricardo Eletro, você imaginar de palestra, eu era piolho de palestra dos meus 18 aos meus 22 anos. E era de graça, eu pagava, mas era uma coisa que eu queria estar. Então, assim, eu no evento lá em Floripa, ENEAD, Encontro Nacional de Administração em 2006. A galera que ia lá para beber e curtição. Eu sempre tentei unir os dois pilares. Lazer, com certeza, mas eu tô ali para aprender e ter seriedade. Legal. E talvez por isso que eu plantei muito na minha juventude, desde os meus 13 até os meus 22, para começar a colher aos 22, 23 em São Paulo. E não foi fácil. Eu cheguei no auge da crise. Em 2009, meu pai estava na crise do subprime, ainda reflexo no mundo inteiro, porque o mercado nos Estados Unidos afeta o mundo todo, o mundo é globalizado. Uhum. Meu pai perdendo grandes contratos, grandes clientes, demissões em massa. E foi aí que eu descobri a reciclagem. Quando é que nasceu a ideia da reciclagem? Meu TCC, mais 100 páginas sobre mercado de demolição, eu achei no KD, que não era nem Google na época, meia página falando que existia a reciclagem. E eu peguei uma linha que era custo, Cadê? falei, Agora isso você aí, tirou do baú. essa é do fundo do baú, né? Só que na nossa época vai saber, né? A galera que é mais novinha não vai lembrar. Entender. Mas aí eu descobri no KD que existia a ideia da reciclagem. Quando eu cheguei em 2009, falei, pai, qual é o seu maior custo? Meu pai gastava $500 mil com resíduo. Falei, pai, tem como transformar resíduo em produto. Investir na reciclagem, repositar a marca dele. E aí a história é meio longa. Aí depois fundei a associação, a Mas isso Reciclo. que você falou aí, você está falando do seu pai, né? Do conhecimento técnico. Sim. Cara, uma coisa que você falou que é importantíssimo para quem é empresário. Não basta você dominar tecnicamente o que você faz e não basta você ser um bom vendedor para ter uma empresa de sucesso. Vou dar um exemplo. Se eu sei fazer pizza muito bem, minha pizza é muito boa, isso não garante que eu vou abrir uma pizzaria e vou ter uma empresa de sucesso. Por quê? Existem muitos pilares hoje que o empresário precisa dominar para ter uma empresa de sucesso. O marketing dele precisa ser bom. Porque quem não é visto não é lembrado, parará, 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 e você vai ser mais uma pizzaria no mercado. O que te diferencia? Depois eu preciso ter um bom time de venda. Eu sim preciso saber vender, seja online, seja offline. Eu preciso gerar encantamento no cara que entra na minha pizzaria, que entra na tua loja física, que entra na tua loja virtual. Depois eu preciso ter um bom produto. Meu produto tem que ser bom, a pizza tem que ser saborosa. Eu preciso ter um produto que vale a pena e que entregue e supere as expectativas do cliente em relação ao que o marketing falou lá na ponta. E eu ainda preciso fazer uma boa gestão de pessoas, porque sem time eu não vou muito longe. E, por fim, eu preciso do meu pilar financeiro. Se eu precificar a pizza errada, se eu comprar mal os ingredientes... Você está pagando para trabalhar. Então, olha a quantidade de pilares que eu citei aqui. Não basta apenas dominar tecnicamente. E essa é uma fragilidade que acaba quebrando muitas empresas no Brasil que começam no amadorismo e acham que vão conseguir crescer. Não vão. Por isso que boa parte das empresas não passam nem do 2º ano de vida, né? As pessoas costumam dizer que quem passa do 5º ano de empresa é porque tem realmente uma empresa consolidada. Eu tenho muito orgulho de falar, pô, a Reciclo já tem 12 anos, em 12 anos de história,
Foram raríssimas as vezes que a gente precisou de recorrer a capital de terceiros. Então, durante todo esse ano, desde a nossa fundação, a gente conseguiu sobreviver sempre com capital próprio. Começou o negócio, fizemos uma obra, teve lucro, reinvestiu. E de lá para cá a gente tem crescido bastante. E assim, Daniel, eu acho que ter um ambiente em que a gente conheça outros empresários que tenham dores parecidas com a gente, que compartilhem suas experiências e ter um mentor como você, certamente faça com que a gente consiga dar outros saltos. Então eu queria que você falasse um pouquinho do Believer, dessa experiência. Como é que foi a sua sacada em 2020, que você virou a chavinha? Pô, então em 2019 você teve a Falcone ali, e falou, agora acho que é o momento de dar um próximo salto. Me conta um pouquinho desse novo ciclo do Daniel Reich aí pra gente. Show. Então, eu estava viajando, hospitais ao redor do Brasil, janeiro de 2020, janeiro, fevereiro, março, visitando muitas cidades no Brasil, e eu começo a ouvir um burburinho. Ó, tem um negócio chamado Covid-19 aí que tá vindo forte. E eu trabalhava em hospitais. E eu comecei a ouvir, e começou a aumentar, e veio a primeira morte no Brasil. Na China já tinha morrido um monte de gente. Foi lá para março, né? 2020. Março. Foi 2020, é. E basicamente ali no dia 15, 16 de março, houve o lockdown. E olha como é que são as coisas. No lockdown, eu, muito agitado, não queria ficar em casa sem fazer nada. Eu comprei um curso de gestão financeira. Porque eu já tinha juntado um patrimônio legal, mas eu queria aplicar melhor o meu dinheiro. E aí eu comecei a fazer o curso, comendo o curso com arroz, feijão e farofa. Todo dia eu assistia com um caderninho, e pensando, daqui 2, 3 semanas, A pandemia acabou. Eu vou voltar a viajar. E foi isso que o Albert Einstein e a liderança falou para mim no início. Daniel, fica em casa, tá arriscado nesse início. Daqui umas 2, 3 semanas, foi o que todo mundo pensou. Eu falei, beleza, para eu não ficar à toa em casa 2, 3 semanas, comprei um curso de finanças e fiquei estudando. Num dos módulos, a pessoa diz assim, se você tem um conhecimento, e você não expõe esse conhecimento para a sociedade, você está deixando de transbordar na vida de alguém. E eu fiquei pensando, bom, conhecimento eu tenho, mas quem vai querer me ouvir? Olhei meu Instagram, na época eu tinha 450 seguidores, que na verdade era família, amigo, né? Alguns colégios de profissão. Colega. E eu falei, quer saber? Enquanto eu estou fazendo esse curso, eu vou começar a fazer umas publicações no meu Instagram. 1 ou 2 publicações ao dia. Uma frase bacana de efeito em relação à gestão e algum vídeo. E comecei a fazer. E começaram a chegar pessoas. 5 pessoas, 10 pessoas. E eu comecei a gostar daquilo. Eu falei, rapaz, eu vou botar meta aqui para chegar a 1.000 seguidores. 1.500, 2.000. Só que começou a chegar 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Eu falei, gente, por que essas pessoas estão me seguindo? E a pandemia não passava, não acabava, não afrouxava. Constância de postagem, Constância mais ou menos, é o nome do jogo. Você manteve constância, então. Constância é o nome do jogo. Faça chuva ou faça sol, eu estava ali. Não tinha nem stories na época. Era só, e começou a história. Eu falei, quem vai querer ver um conteúdo que vai ficar no ar 24 horas e vai sair? Eu também tinha preconceito com stories. Que negócio nada a ver, ninguém vai querer ver isso. Eu imaginava que não ia vingar também. E eu comecei a fazer até o dia que eu fiz uma live. Quando eu fiz uma live, eu pensei, cara, que loucura falar para um monte de gente. Quem tá ali? Você não sabe quem é. Você sabe que tem 5, 10, 50 pessoas. E a primeira live nunca é aquela maravilha, né? E eu convidei um amigo meu para fazer. Porque eu não fiquei confortável de fazer sozinho. E eu comecei a chamar convidados. Resumo da ópera. Eu tinha os meus 5.000 seguidores e as pessoas começaram a falar, cara, faz um curso de gestão pra gente. E eu pensei, você é louco? Vocês, seguidores, são doidos? Como é que vocês vão comprar algo meu? Vocês nem sabem quem eu sou. Vocês não sabem se eu tenho diploma e tudo mais. Não é porque com o que você está falando aqui, de maneira gratuita, você já está ajudando a gente. Imagina se eu fizer um curso. Eu falei, mas eu vou fazer esse curso, ninguém vai comprar esse negócio. Bom, comecei a construir alguns slides. No PowerPoint, quando eu vi, eu tinha 500 slides. Caraca. E eu dividi em módulos. E eu falei, eu vou dar o nome desse curso de Mapa da Mina. Porque para mim, na cabeça do empresário, a empresa dele é a mina de ouro dele, é o ganha-pão, de onde vem o sustento dele. E em dezembro de 2020, dia 1º de dezembro de 2020, eu lanço o Mapa da Mina pensando, ninguém vai comprar essa porcaria. E eu deixei o carrinho aberto durante 7 dias e, trazendo para a moeda atual, eu fiz 20 vendas de R$3.000. Mas já é um belo começo. Eu olhei não estava botando fé. E eu falei, 100% orgânico. Eu falei,
ou essas pessoas são loucas, ou então meu conteúdo realmente gera valor. Já era ali, já era quente ou era ali de frio? Eram pessoas do meu Instagram. Mas 100% orgânico, seguidores. Não era pessoa que você tinha contato, assim. Nunca tinha visto ninguém. Caramba. E sem investir em tráfego, tudo nada, orgânico. nada. E quando isso aconteceu, eu falei, ou essas pessoas são loucas, ou de fato eu estou subestimando o poder dessas ferramentas que eu estou mostrando para a turma. E eu falei assim, será que vai dar resultado? Porque eu aplicava essas ferramentas na Vale, na Gerdau, na Petrobras, na Rede Globo, na Kraft, na Heinz, na Andrade Gutierrez, em empresas grandes. Será que o pequeno e médio empresário vai conseguir pegar essas ferramentas e aplicar? E eu comecei a ter aluno aumentando o faturamento em 10%, 15%, 30%, 50%, Prova social. 100%. Eu comecei a ter as minhas primeiras validar sua metodologia. provas sociais e eu falei, cara, isso dá certo. E aí as coisas foram avançando. Eu abri uma segunda turma, uma terceira turma e eu comecei a gostar daquilo. E o lockdown começou a afrouxar em 2021. Porque a gente ficou mais de um ano dentro de casa. Cara, que louco, cara. Que louco. O mundo trancado em casa por um ano. Quando que isso vai acontecer de E se eu te novo? contar que eu nunca fiquei trancado em casa? Não, muita gente nunca ficou trancada em casa. Algumas cidades Eu lembro que eu saí da minha casa. praticaram o Eu lockdown. tava separando a sociedade, eu saí da minha casa. Quando começou o lockdown, a cidade era um deserto. E eu comecei a chamar Uber para meus poucos colaboradores que eu tinha ainda separando a sociedade. Falei, pessoal, estamos separando a sociedade, preciso contar com vocês. Então vocês vão de Uber, máscara, álcool em gel. E fé em Deus que não vai acontecer nada com ninguém. E Deus foi tão bom que nesse intervalo ninguém... não sei se um outro talvez tenha pegado, mas assim, eu não vi ninguém ficar afastado. Foi uma coisa branda, né? Se eu peguei também não senti. E todo mundo falou, você é louco, você vai sair de casa. E era um deserto, parecia aquele filme de... Não é possível, o mundo tá acabando. Faroeste, né? Mas sempre... Cara, mas aí olha que loucura, né? E aí, Quando 2021, quando afrouxou, e aí? Quando afrouxou, qual foi o pensamento que veio? Para ou continua? Só que não dava mais para parar. Já era irreversível. Porque eu já tinha muitas turmas, muita gente já me conhecendo, já 10, 20 mil seguidores, aumentando. E já tinha gente falando assim, Daniel, agora que a pandemia acabou, faz um evento presencial. Legal. Eu falei, cara, mas eu vou fazer um evento presencial. Eu tenho um aluno em Almeirim, no interior do Pará. Cara, você acredita que vieram pessoas do interior do Pará para o Rio de Janeiro? E aí, quando eu vi a primeiro sala... evento? Meu primeiro evento. Caramba. Eu botei 45 pessoas numa sala, em mesas escolares, 2 televisões como essa, uma sequência de palestras, e no final do dia as pessoas chorando, me agradecendo, dizendo que tinha sido uma experiência incrível. E eu falei, caramba, eu nunca mais vou voltar a entregar o meu conhecimento do jeito que eu entregava, através da Falcone, através de consultorias. Por quê? Porque o digital, ele dá uma abrangência e uma escala que eu não consigo. Só para vocês terem números em mente. Na Falcone, em 12 anos, eu passei por cerca de 40 projetos nas maiores empresas do Brasil e do mundo. Projetos que tinham duração de 3, 6 meses, 9 meses, 1 ano. Nesse exato momento, eu já perdi a conta de quantas empresas eu tenho dentro dos meus cursos online, mentorias e mastermind. Já passou de 2, 3, 4 mil. Ou seja, a forma como você vai entregar o teu conteúdo, o teu produto ou o teu serviço pode ser algo disruptivo. O que a Reciclo é e faz hoje, certamente o seu pai não faria 30 anos atrás. Sim. Faz sentido? E foi isso que mudou o jogo e fez com que eu saísse de um curso online e começasse a pensar em mentorias e masterminds. Porque o produto que eu tinha sendo vendido a R$3.000 era maravilhoso, mas para Reciclo talvez não funcione. Sim. Por quê? Porque você precisa de ferramentas mais poderosas. E quando é que a gente consegue entregar ferramentas mais poderosas? Quando eu tenho um acompanhamento mais próximo, reuniões individuais, encontros presenciais, uma equipe que também entregue ferramentas mais específicas para Reciclo, porque o que acontece? Se eu tenho uma empresa como a Reciclo que tem 100 funcionários e uma outra empresa que tem 100 funcionários, por mais que elas tenham tamanhos diferentes, elas podem ter necessidades diferentes. E aí eu não posso entregar um manual para o Everton e falar, segue. Não vai Porque funcionar. não vai funcionar. Sim, concordo. Assim como
os seus clientes, eles também não querem um serviço completamente pré-moldado. Eles querem se sentir únicos. Exato. E o Algo fato sob de medida. você ouvi-los e falar, eu vou te entregar isso, porque você precisa disso, faz toda a diferença. Não é assim que a Reciclo cresceu? Exato. Não faz sentido? Faz. Daniel, eu acho que é legal o que você falou das fases do seu novo ciclo, né? Porque passo a passo você foi... os seus clientes é que foram te incentivando e você foi vendo novas possibilidades. E hoje você foi de 450 seguidores, você está com quantos seguidores hoje? Acho que uns 112 mil, talvez. 112 mil. Nesse exato Intervalo momento. aí de menos de 4 anos. Olha, Sim, menos, 3,5. 3,5, meados de 2020, você falou, né? E é legal que... Como é que as coisas se conectam, né? Em 2012, eu mudei para São Paulo. Em 2013, eu fundei a Abrecon. Associação... desculpa, falei errado. Mudei para São Paulo em 2009, na realidade. No auge da crise subprime. Reposicionei a empresa do meu pai. Em 2010, nasceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E na esteira da Política Nacional, eu ajudei a fundar a Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, 2010, que é a Abrecon. Na época eu tinha 24 anos só. E eu me tornei Muito vice-presidente, novo, né? porque a gente tinha lá seus 15, 20 associados em empresas do Brasil inteiro. Pra você ter ideia, a nossa primeira reunião foi em outubro de 2010. A associação nasceu oficialmente em fevereiro de 2011. E me recordo que tinha gente da Holanda, o Johan Put, que tinha fundado a Associação Holandesa de Reciclagem. Tinha gente de Brasília, que tinha ajudado a criar a CONAMA 307 em 2002, que é a legislação marco para a construção civil. Tinha gente do interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste. E eu era um cara novinho ali no meio de vários caras mais velhos. Eu tinha 24, os caras tinham 40, 50 anos. Falei, pô, vou começar pelas beiradas aqui. A gente fez um estatuto, montamos uma diretoria provisória. Eu me posicionei como um vice-presidente naquela época, porque eu fui um dos grandes idealizadores. Mas eu falei, eu não acho que ainda estou preparado para ser o presidente. Mas de forma moral, desde o início eu fui presidente. Sim. Então eu comecei a dar palestra, participar de eventos. Comecei a transbordar a vida das pessoas no sentido assim, muito mais fisicamente. Então a Abrecon participou de muitas feiras, eventos. A gente foi lá e criou um curso. Então, assim, a gente tem um curso presencial, já fez 29 turmas. Cada turma tem 30, 40 alunos. Caramba. Então, em 2011 para 2012, o primeiro e segundo ano da associação, a gente viu que a capacitação era um caminho para o mercado. Uhum. E a gente começou a formar empreendedores em reciclagem e entulho. E é tão interessante que em 2011, 2012, o mercado tinha mais ou menos 100 recicladores. Hoje são cerca de 400. E a gente formou mais de 2 mil alunos. Desde aquele cara que é estudante da faculdade lá e viu que pode ser um negócio legal, até o cara que é um caçambeiro, que mexe com entulho, que tem um sonho de ter uma usina. E a gente pegou todas as fases do empreendedor. Tem cara que era aluno, o aluno criou um plano de negócio, o cara criou um negócio, o cara se tornou um associado, depois o cara se tornou um diretor da associação. Que loucura. Então a gente foi formando toda essa base e eu liderando todo esse movimento. Então em 2010 para 2011 eu fui o vice-presidente, em 2013 a gente teve a primeira eleição oficial da associação, me tornei presidente e eu virei o Fidel Castro. Estou lá desde então, 2013, como presidente. Estou com 38 anos, estou fundando a associação com 24. Então são 14 anos para a gente de jornada, de 2011 para até hoje, 13 para 14 anos. A gente criou pesquisas setoriais, a cada 2 anos a gente tem uma pesquisa de 100, 200 páginas, com retrato de onde estão as usinas, qual a capacidade instalada, quantos empregos geram. Eu saí no Jornal Nacional 2 vezes, dentro do Jornal Nacional, saímos na Folha, SPTV, fizemos campanha no metrô de conscientização, a gente botou uma caçamba de entulho no metrô, nas principais estações de São Paulo 2 vezes, na realidade 3 vezes, mostrando que você é responsável pelo entulho que você gera. E a Abrecon foi crescendo de forma orgânica também. A gente fez encontros nacionais para 200 pessoas. 2015 foi o nosso primeiro encontro nacional das recicladoras. Em 2015 a gente chamou prefeituras, entidades, concessionárias. A gente começou a difundir essa ideia de apresentar uma pesquisa setorial, que era uma coisa inédita. E de lá para cá, Daniel, a gente foi um grande crescimento. Em 2015 eu me recordo que para ter uma segunda reeleição da associação, a ideia é do mercado online. E eu falei, pô, vamos tentar criar um curso online. 2015, 16, 17. 2015 não deu certo essa minha ideia, ficou no papel. Em 2017 eu fui num evento, né, até então do Rafa Prado, que era um evento de social ebulição e tal. E eu descobri que existia o marketing digital. Falei, caramba, isso é real. Você descobriu cedo. 2017 para 2018. Mas até hoje ainda tenho um namoro mais digital, mas eu nunca consegui ainda escalar. Mas em 2018 eu comecei esse namoro mais digital. Falei, caramba, esse mercado existe, ele é real, muita gente monetizando. Eu ainda tenho um sonho de escalar mais o meu sonho, né? Então, assim, 2020 foi um ano de separação societária. Em 2018 para 2020, eu criei a Construplay, que era um negócio de educação online para construção civil. Quando eu tenho uma produtora de vídeo, empacotei todo o conhecimento da Abrecon
Dividi em 3 cursos. Curso pensando na construtora, de gestão de resíduos para canteiro de obra, pensando no empreendedor, como o cara transforma em tudo em oportunidades, e pensando no gestor público, como é que a prefeitura consegue eliminar ponto clandestino, reduzir custo com a gestão de resíduo. Isso ficou um pouco engavetado, mas eu tenho um curso totalmente formatado, aí faltou só a parte de tráfego e fazer o negócio rodar. E aí de lá para cá, em 2020, eu tive que fazer escolhas, falei, olha, eu investi uma grana, mais 100 mil para tentar montar esse novo negócio que não funcionou. Mas eu falei, olha, isso não está perdido, foi investimento. Vi piores de mastermind, de evento, conheci os maiores players do mercado do digital. E eu queria muito, eu ainda tenho esse intuito de me posicionar mais no digital. Hoje eu tenho 3 mil seguidores, e uma parte ainda é robô, né? Eu conheci o Gerenciar Grana, que era uma ferramenta que você vai curtir e tal, vai trazendo gente. E aí eu não tenho essa constância no digital, eu tenho uma constância na minha vida, fora, né? Sou um cara que tenho metas, independente do que aconteça, eu vou correr a São Silvestre agora no final do ano. Eu tava doente um tempo, voltei a correr agora, faça chuva, faça sol, tô lá focado. E 2020 eu tive que fazer escolhas. Falei, olha, não dá para focar no digital, não vou tocar o certo para duvidoso. Então, nos últimos 4 anos, acho que a minha empresa voltou a ter um bom patamar. Esse ano foi, acho que, o melhor ano da minha história em 12 anos de empresa. Ano que vem, acho que eu vou ter um ano melhor do que ainda foi 2024. Mas eu preciso agora me posicionar no digital. Eu me inspiro muito em grandes CEOs, porque as pessoas não compram a empresa, elas compram o CEO. Então, assim, eu vejo a sua empresa. Você colocou a sua esposa, que tem uma bagagem vasta também na Falcone. Acho que é legal você falar um pouco da Fabi. Sim. E você colocou ela hoje como CEO e você como expert. Então, assim, o seu próprio negócio eu acho uma inspiração. Porque eu falo, pô, eu acho que a minha empresa hoje tem que ter o Everton livre de operação. Mas eu entendo que a vida é feita de fases. Sim. Então, se eu quero migrar para o digital e passar minha rotina como CEO, eu lancei esse ano um livro como coautor. Ano que vem eu quero lançar meu próprio livro falando um pouco desse mercado. Porque eu me tornei uma referência brasileira em gestão e reciclagem de resíduos de construção civil. Então, assim, a ideia do Mastermind que você lançou do Believer, que é um salto maior, eu acho que já tem uma base legal, que são os cursos da associação. E você sabe que se houvesse um Mastermind relacionado à gestão de resíduos, você deveria ser o cara que ia puxar essa carruagem, né? E é muito legal isso, porque assim, o Mastermind, eu ouvi essa frase em um Mastermind que eu participo. O Mastermind você não cria, você faz por merecer. Primeiro eu criei um grupo de mentoria. E aí quando eu já tinha ali 100 mentorados, eu fiz um evento e no evento com os meus mentorados, eu disse assim, pessoal, olha, eu vou criar um Mastermind, que na época nem tinha nome. E dentro desse Mastermind nós teremos isso. Eram entregas específicas só para aquele grupo. E uma das entregas seria uma visita minha presencial para aplicar um treinamento in loco dentro das empresas. E honestamente, quando eu fiz essa oferta, eu tinha dúvidas se as pessoas iam entrar. E 5 pessoas levantaram a mão antes de eu terminar a oferta e falaram, eu tô dentro. E você vai ter que ir lá na minha empresa, hein, Daniel? Eu falei, eu vou. E a primeira empresa que eu fui visitar presencialmente foi uma confecção de uniformes em Macapá, no Amapá. Caraca. Chama-se Alfa Malharia. E aí eu te pergunto, quantas pessoas gostariam de ter o Everton na sua empresa um dia? Entende? Porque eu não estou comprando uma visita, eu estou comprando o teu cérebro que está sendo emprestado para aquele negócio, né? O posicionamento no digital, ele gera essa curiosidade, esse desejo, ele gera essa autoridade, né? Esse podcast vai chegar em lugares que a gente não chegaria a pé ou de avião. Perfeito. Então, é muito legal ver essa tua abertura para aprender, essa tua humildade, já te falei isso, né? E vale a pena deixar registrado aqui. Ter o coração ensinável, né? Nunca achar que, nossa, eu já cheguei no topo da pirâmide. Cara, hoje eu tenho um mentor, eu tenho 41 anos de idade, galera. Hoje eu tenho um mentor que tem 19 anos. Perfeito. 19 anos de idade. Você sabe o que é. Sim. E eu olho para ele e eu, antes de contratá-lo como mentor, antes de investir para fazer parte do mastermind dele, eu tive que passar por cima do meu ego, do meu orgulho, da minha vaidade. Porque você pensa assim, poxa, eu tenho 40 anos, o que um menino de 19 anos pode me ensinar? Ué, talvez em algumas áreas da vida, realmente, nada. Mas no que ele domina, se eu não domino, eu tenho que levantar a mão e chegar e falar, cara, me ajuda. E eu estava, essa semana, conversando, dando um feedback para uma estagiária minha que tem 19 anos, e eu usei essa fala com ela. Eu falei com ela assim, você sabia
que eu tenho 41 anos? Ela falou, eu imaginava que você tinha essa idade. Eu falei, você tem quantos anos hoje? Ela, eu tenho 19. Eu falei, eu já estou no 2º ano no Mastermind, que eu paguei caro para estar, e o meu mentor, ele tem 19 anos. Por que eu estou te falando isso? Que aqui dentro da nossa empresa, o que importa é o resultado, não é a tua idade. Estou falando isso para te encorajar. Porque às vezes você pode pensar assim, eu só tenho 19 anos. Não, você tem 19 anos. E se você fizer por onde, você vai crescer e rápido aqui. E aí, Everton, até aproveitando esse teu gancho, né, de querer se posicionar mais no digital, se você acredita que realmente tem pessoas ao redor do Brasil, e eu acredito, que precisam do conhecimento que você tem, ou a gente vai pegar esse conhecimento que já está empacotado e dar mais visibilidade, ou talvez a gente tenha que pegar uma versão 2.0, né? Colocar essa metodologia numa trilha onde qualquer pessoa possa pegar e aplicar e levar essa tua mensagem, criar um legado muito maior do que o que você já está criando. Porque a Reciclo, com o passar do tempo, ela vai funcionar e precisa funcionar sem o Everton. Né? Esse é o grande desafio. Exato. Né? Ainda mais crescendo como você está crescendo, esse é o grande desafio, continuar funcionando sem depender de você. Mas eu estou curioso para saber, nessa parte de educação, como que vão ser os seus próximos anos, porque eu fiquei interessado em ver essa tua evolução também. Eu não sei se você sabe, eu tenho 38 anos, mas eu nasci no dia do professor, dia 15 de outubro. Aí, E a educação é uma coisa que sempre esteve muito próxima. Então, assim, eu entendo que tudo na vida é treinável, né? Então, assim, eu acho que o dom da oratória que eu tenho de falar bem em público é uma coisa que desde o colégio... tem uma apresentação, tem o cara da cartolina e o cara que fala. Você era o cara que falava, eu também. E eu sou um cara que sempre tive a arte de improvisar. Eu não tenho... Nosso podcast mesmo... cadê o script? Não tem roteiro. Então, assim, eu tenho uma capacidade muito rápida de improvisar, de falar, etc. E o que eu percebo? Nessa trajetória minha de estar em São Paulo há 15 para 16 anos, eu costumo dizer o seguinte... O ambiente que você está inserido, né, tem aquela lei da física lá, né, da pressão, do ambiente que você consegue ir mais longe. Eu faço uma analogia que 1 ano em São Paulo, às vezes, se eu estivesse lá em BH, em Minas, a galera brinca que mineiro é o baiano cansado, acho que, não sei se 1 ano aqui seriam 5 anos de aprendizado. Então, assim, aqui é muito mais rápido as coisas. Então, eu costumo dizer, eu tenho 38 anos, mas eu tenho a cabeça de um cara de 70, 80 anos, pelo que eu já tive de vivência. Então, assim, São Paulo é uma cidade cosmopolita, você trabalha 24 horas de segunda a segunda. Eu tive uma fase de escolha na vida em que dos meus 22, talvez até próximo dos meus 28 para 30 anos ali, eu trabalhei muito. Talvez eu não tenha cuidado tanto da minha saúde como eu deveria, mas eu acumulei muita bagagem. E eu costumo dizer que mar calmo não faz bons marinheiros. Então, assim, em 2009, quando eu cheguei, era um auge da crise. Eu não sabia nem o que era um protesto. Quando eu cheguei, eu falei, pai, o que é isso? Filho, não adianta escrever processinho, consultoria, eu preciso de vender, tô morrendo. Falei, opa... Então eu virei a chavinha. Eu achei que era o fodão da gestão. Li os livros do Falcone, Jack Welch, Peter Drucker, mas a prática do dia a dia ali, eu falei, não adianta estudar processo. Primeiro o progresso, depois a ordem. E eu consegui reposicionar minha empresa. A empresa do meu pai na época, porque eu era o diretor comercial, mas eu pensei muito no marketing, em posicionamento. E eu amo marketing. Se eu fosse escolher uma área da administração que eu mais amo, é marketing. Sou apaixonado com marketing. Eu acho que tem uma visão muito fora da média dos empresários. Sou um cara que consigo enxergar o onde ninguém enxerga. Eu acho que é um dom que eu tenho. Então, quando eu falo que eu vou ter um próximo ciclo da Reciclo, é que lá atrás, com a Brecon, eu tive a grande oportunidade de começar a usar o meu conhecimento para impactar pessoas. Então, foram vários eventos de encontros nacionais, 2015, 2008, 2020, 2023, encontros com 150, 200 empresários do Brasil inteiro. Pesquisa setorial, que é um documento, 200 páginas ali, mostrando o tamanho desse mercado e a evolução dele. A gente lançou, junto com a USP, o MARI, que é um manual de aplicação do agregado reciclado para tirar uma dor do empresário de como vender o produto reciclado dele. Quando que é o próximo evento desse? Eu vou te chamar, vai ser final de março. Cara, você tem que fazer... A gente criou o Google Maps do Entulho em 2015. A gente fez tanta coisa inovadora, porque temos um programa de qualidade setorial que a gente certifica uma usina. Várias ideias vieram na minha cabeça. 2015, programa de qualidade setorial, 2015, o Google Maps. E nesse intervalo todo, a gente ganhou uma visibilidade grande de imprensa. Eu palestrei o Brasil inteiro, Daniel. E de forma... Isso é uma coisa que eu faço com vontade, com tesão. Uma faculdade, a Uninove vai ter semana de engenharia, você pode palestrar? Chegava lá, eu palestrava. Tanto de jovem. Na época eu era jovem ainda, tinha 24 anos. Comecei a palestrar com 24 anos. E é engraçado que eu era formado em administração, os caras me chamavam para dar palestra nas faculdades de engenharia. Com vocês, Everton Bartoli, formado em administração pela PUC Minas. Eu falei, caramba, eu tenho que fazer uma coisa de engenharia. Como é que eu vou dar palestra para os engenheiros se eu sou formado em administração? E aí veio a minha ideia do meu primeiro MBA. Eu fiz um MBA na FGV aqui em São Paulo, em construção civil. Então aí meu cuidado é uma floreada, formado em administração com MBA em construção civil.
E aí eu comecei a dar palestra Brasil afora. Depois fiz uma segunda especialização, um MBA em gestão de resíduos sólidos na USP. Então eu tenho essas 3 graduações. Penso agora em fazer uma outra pós em cidades inteligentes. É um próximo passo que eu tenho na minha carreira. Mas essa questão de palestra é engraçado, que hoje eu vejo muitos palestrantes que têm uma carreira de palestrante, o cara ganha dinheiro com isso. O cara lança um livro, o cara ganha dinheiro com a palestra. Mas mais do que ganhar dinheiro com uma palestra ou com um livro, é você gerar impacto nas pessoas. É isso que me move. Então eu já dei palestra no Rio Grande do Sul, já dei palestra no Juazeiro do Norte, dei palestra no Brasil inteiro. E minha última palestra que eu dei recente foi em Natal. Então, em Brasília, eu estava no evento que a gente estava criando a frente parlamentar da reciclagem. Estavam os maiores recicladores do Brasil, de todas as áreas, sucata, entulho, plástico, madeira, papel. E lá, um dos organizadores desse evento de Natal falou, pô, você que é o presidente da Brecon, eu quero muito trazer vocês para o nosso evento aqui em Natal. Não recebi nem R$1 para palestrar, ainda paguei minha passagem para estar lá, ainda levei minha mulher. Falei, vou estar lá que eu quero transmitir minha mensagem. E foi tão bacana, falei, vou tentar unir útil ao agradável. Como eu sou um cara que trabalha muito, vou estar em Natal, era quarta-feira ou quinta o evento, vou ficar até domingo, até um dia para dar palestra, depois eu vou tentar trabalhar de longe, enfim. Resumo da ópera, foi tão bacana o evento, eu dividi palco com o Geraldo Rufino, que é uma referência hoje. Ele hoje tem mais de 2,5 milhões de seguidores. Eu me tornei muito amigo do filho dele, que é o Arthur Rufino, que também é uma outra referência, que é uma startup chamada Octa. Uhum. E o Arthur hoje tem criado um grande movimento mudando o mercado, é uma nova geração do pai. E o Arthur falou, pô, você é igual meu pai, você tem uma história muito bonita, você tem que trazer sua mensagem também. E aí ele sempre me incentivando também. E quando eu cheguei lá no palco com o Geraldo, falei, pô, Geraldo, seu filho, pô, vou dar uma foto pro Arthur e tal. E o mais legal é que depois da minha palestra, o que tinha de gente que me conhecia, que conhecia Reciclo, que tirar foto comigo, que me abraçou. E no final de semana eu fui andar nas dunas de UTV, que é um carro maluco lá que eu andava 150 por hora, todo sujo de barro, com as riscadoras de entulho locais. Tinha 3 empresas de riscadores de entulho, os caras me abraçaram, outros caras, pô, você que é o Wellington da Recife, pô, admiro pra caramba a sua empresa, pô, sua palestra foi muito bacana. Tem gente falou, pô, sua palestra foi a melhor do evento. Falei, pô, que legal. Só que isso não é a primeira palestra minha, já é quase que eu não vou dizer a milésima, mas foram mais de 100 palestras certamente. Então, em 2009 eu comecei a dar palestra em algumas faculdades e já rodei o Brasil inteiro. Então, assim, pô, se eu dou algumas palestras de forma gratuita, impacto algumas pessoas, eu posso ter muito mais escala do que isso. Com certeza. Não pensando em dinheiro. Acho que dinheiro para mim sempre foi uma consequência. E talvez foi isso que fez eu crescer muito na vida. Porque aquele empreendedor, empresário, que vê sempre o dinheiro na frente, ele não vai prosperar. Então, para mim, eu empreendo por propósito. Então, quando eu falo, o Marabá fala muito das camadas, né? Eu não sei se eu estou na última camada, mas quando eu falo de propósito olha, eu quero impactar pessoas, eu quero deixar um legado. E eu acho que a Reciclo e a Abrecon é um legado que eu estou deixando. Apesar da minha pouca idade, com 24 anos, eu sou brasileira. Pô, eu era um pirralho. Hoje eu tenho 38. Então, assim, quantas pessoas hoje ouvem o Everton e querem entender do meu conhecimento, da minha sabedoria? Então, quando eu falo que eu quero dar um próximo salto, Daniel, aí eu vou dar um spoiler aqui no nosso podcast. Eu vou lançar 3 novas unidades de negócio no ano que vem. E um movimento junto com essas unidades de negócio. O primeiro vai ser o Reciclo Academy, que é o braço de educação da Reciclo. Eu ainda estou desenvolvendo um modelo de negócio, mas tem a ver em trazer educação, talvez no formato online, usando um pouco de IA, mapa mental, muito do conhecimento empacotado que eu tenho de palestras, dos cursos, dos treinamentos. O Reciclo Club, que vai ser como se fosse o nosso mastermind, mas é um ecossistema de empreendedores sustentáveis. Eu faço questão de te convidar para o nosso mastermind, que eu acho que é uma troca de masterminds, eu conheço vários masterminds em que um colabora com o outro. Uhum. Então pode ter certeza que no nosso primeiro evento do Reciclo Club, você vai estar junto com a gente lá, você vai ser o nosso membro VIP. E o Reciclo Smart Cities, que é um braço que eu quero focar para desenvolver as cidades. Eu acho que o gargalo que a gente tem hoje em resíduo, para você ter uma noção, Daniel, hoje o Brasil joga fora por ano cerca de 11 bilhões de reais com a gestão incorreta dos resíduos de construção civil. Toda e qualquer cidade brasileira hoje pega o entulho que é descartado num terreno baldio, uma área de preservação permanente, e faz esse entulho. Esse ciclo de gestão corretiva e não preventiva de resíduo é 3 vezes mais que o fundo eleitoral da eleição de 2020 do Bolsonaro e do Lula. 3 vezes maior. Quanto de dinheiro a gente poderia gastar mais e melhor? Então a gente tem que capacitar o gestor público. Então o Smart Cities é uma ferramenta que a gente vai capacitar o gestor público e vai trazer rastreabilidade, um sistema em que as prefeituras consigam entender de ponta a ponta onde está o resíduo dela. Cara, eu trabalhei em várias prefeituras. Você sabe que um dos maiores gastos das prefeituras limpeza pública, limpeza urbana. Tem a ver com a limpeza urbana, né? E é interessante que a limpeza urbana, esse resíduo que fica, né, resto de obra, as pessoas jogam na rua para se livrar. Não quero na minha casa, joga na rua. E aí surge um outro BO, que são carroceiros. Que vão coletar são pessoas que vão coletar e jogar, e aí você cobra ali 50, 100 reais o frete para despejar esse entulho.
Então é interessante você falar isso, porque são coisas que eu vivi lá atrás, sem conhecer de fato. Os pontos se conectam. Os pontos se conectam. Agora, eu estou muito curioso para saber como que vai funcionar a Reciclo Academy, porque eu acho que existe um mar de oportunidade em relação a esse conhecimento que você tem, sabe? Inclusive ligado à gestão, Daniel. Uma dor muito comum dos empresários de reciclagem de entulho é a gestão. Hoje a Brecola tem um curso que ensina o cara a montar um negócio. Mas hoje a gente vê um grande dor de como gerenciar o negócio. Então talvez a gente tenha uma oportunidade até de dar uma sinergia entre, Sim, eu tô te perguntando Daniel isso. e Everton, no sentido que a gente pode ser, talvez, trazer esse nicho. Você já atende o Brasil inteiro, pequeno e médio empresário, mas esse nicho específico tem grandes dores. A gente tem um cara que vende uma padaria para montar um reciclador de entulho e o cara não entende gestão. E aí, olha só que interessante o que você está falando. Pode surgir realmente uma ideia. Você sabe o que uma empresa como a Reciclo tem. E hoje você, sem dúvida, é um destaque nacional. Total. Então, se você constrói o mapa de pilares que uma empresa que deseja ser a Reciclo ou é algo parecido com a Reciclo faz, você está entregando algo valiosíssimo para o empresário. E aí você fala muito bem que o dinheiro é uma consequência, mas aquilo ali tem tempo e dinheiro investido, porque você está construindo algo que vai fazer o cara poupar muito tempo e dinheiro. Então, Eu me inspiro talvez na Polity muito. Academy, que é um dos seus mentorados, Sim, o Max. sim. Então, assim, eu sou uma pessoa de resultado, eu não sou um empreendedor de palco. Eu acho que eu ainda estou vivendo no meu negócio uma fase ainda de ficar livre da operação, mas eu já consegui galgar vários passos que eu diria que a grande imensa maioria dos empresários do meu setor não conseguiram ainda. Então, eu sou uma referência. E ficar livre da operação, o cara é lá na frente. Como Exato. você falou, É um primeiro processo. progresso, depois ordem. Eu gosto muito dessa tua provocação. Só que o cara, ele precisa progredir. Para progredir, ele tem que seguir a tua metodologia. Exato. E aí a gente precisa começar a pensar em dar um nome para essa metodologia, começar a empacotar esse conhecimento de um jeito diferente, porque aí o teu mastermind vai fazer todo sentido. Você vai ter uma primeira leva de pessoas que vão entrar no teu ecossistema e a tua entrega não precisa depender só de você, pode depender do seu time também. É uma entrega mais leve, assim como eu tenho hoje uma entrega que não depende 100% de mim, você também pode ter isso. Quanto mais você tiver conteúdos gravados, mais fácil fica o caminho para ser trilhado e futuramente sem pressa. Vão ter pessoas dizendo assim, Isso aí. cara, e o teu mastermind? Esse é um projeto que eu tenho para o segundo semestre de 2025. Eu acho que o primeiro semestre ainda é colocar a casa em ordem. No primeiro semestre ainda eu pretendo lançar um livro. Não tenho o nome ainda, não vou dar spoiler, mas sabe, do lixo ao lucro, como transformar resíduo em novas possibilidades ou oportunidades. Já deu um spoiler bom, hein? Mas é só uma ideia de nome, mas tem vários nomes aí na minha cabeça. Eu quero criar um grande movimento, isso é um movimento brasileiro, talvez se torne nacional, que é um movimento que eu chamo de Revolução Verde. Então o mundo já passou por uma revolução industrial e a gente precisa agora mudar o mindset das pessoas. Então, a próxima revolução que eu falo, pensando em aquecimento global e mudança de postura, vem através da Revolução Verde. Talvez esse livro e as minhas palestras vão conseguir ajudar com que tanto o gestor público, que é parte do que é a lei, do que cria a legislação e fiscaliza, mas também o cidadão comum que está ali na ponta. Porque quando eu falo que é 11 bilhões de reais que a gente está literalmente jogando lixo, cada cidadão está jogando 50 reais do seu dinheiro no bolso fora. Então a gente tem que trazer... a gente tem um inimigo comum hoje, que é o desconhecimento. E o entulho se tornou um inimigo comum, porque ninguém tem essa noção, e acho que é comum jogar o entulho na rua ali, a prefeitura limpar. E quando você fala de limpeza pública, Daniel, a limpeza pública é mais para o resíduo sólido urbano, que a gente chama de RSU. Sim. O entulho, ele é 50% do resíduo urbano. Então, a gente fala muito do papel do plástico. O plástico é o grande vilão dos oceanos, com certeza. Mas eu brinco muito nas minhas palestras que o entulho é o patinho feio. A gente fala muito da formiguinha, mas o entulho é o elefante. Ele é 50%. O Brasil gera 100 milhões de toneladas por ano. A gente poderia dar 4 voltas na Terra por ano, usando todo o entulho reciclado de subbase. São 10 mil prédios literalmente jogados no lixo. Mais de 2 mil estádios do Maracanã de entulho todo santo dia sendo gerado no Brasil. E grande parte hoje está parando onde? Em áreas clandestinas. 70% do resíduo gerado no Brasil hoje é descartado de forma irregular. 70%. Então é um grande mercado, que a Brecon fez uma grande revolução na última década, com manuais, com pesquisas, com treinamentos, que a gente pode dar um salto muito maior. Eu acho que o conhecimento do Everton é algo que pode trazer diferenciais para que quem está nesse mercado hoje consiga dar saltos maiores. Com certeza. Então, Reciclo Academy, Reciclo Club, Smart Cities e o movimento Revolução Verde, através do meu livro, das minhas palestras, vai certamente, na próxima década, fazer um Brasil diferente. Essa é a minha visão. Que legal, cara.
Tô animado para fazer parte E eu disso. conto com você nesse movimento aí a partir do próximo ano. Acho que a gente tem muita coisa em comum. Acho que a gente sempre teve uma sinergia desde o primeiro momento. E eu fico feliz de convidar para o nosso podcast, que acho que você trouxe bastante bagagem aí da sua vivência, para que o empresário... A gente tem muito empresário que segue a gente, mas acho que todo mundo que sonha em empreender um dia tem que saber que a jornada do empreendedor ela é feita de fases e buscar pessoas competentes, frequentar ambientes importantes, vai fazer com que o seu negócio consiga dar saltos maiores do que você imagina. Né? Eu não imaginava, talvez há 4 anos atrás ou 12 anos atrás, que meu negócio estaria onde está, e eu acho que ainda estou só no começo. Então, assim, como você falou da humildade, né? Eu acho que eu tenho uma filosofia comigo, que eu carrego comigo. Mais difícil chegar no topo é você se manter nele. E marcar não faz bons marinheiros. Então, a partir do momento que você se acomoda, ou você acha que você é o dono da razão, que você sabe tudo, o seu negócio tende a ir pro buraco. Então, sua empresa nasceu para ou crescer, ou para morrer, ou para ser vendida, ou um dia ela vai fechar no dia que você morrer. Eu quero deixar um legado, quero deixar um legado nessa terra, e eu acho que, assim, pode ser que no futuro eu ache alguém que compre o meu negócio, mas não é a minha visão no curto prazo. Mas a minha empresa, inevitavelmente, está crescendo muito. E se eu posso crescer não só o meu negócio, mas crescer em impactar mais vidas e mais pessoas, não tenha dúvida, né? A sua história me motivou muito, porque eu vi muitos momentos, muita semelhança entre sua trajetória e a minha. E acho que Deus conectou a gente por algum propósito. E eu acho que o seu Mastermind somou muito para mim. E você sempre fala que, pô, também você é um cara agregador, apesar de eu ser um cara com certeza. mega acelerado. Eu tô sempre para... Mas isso é muito legal. E assim, cara, eu fiquei feliz de saber desse teu plano relacionado à Reich Academy, não. A Reciclo Academy. Até o nome é parecido, né? Porque eu acho que depois de tudo que você viveu, tá maduro ou tá mais do que maduro para você chegar e falar assim, agora eu quero dividir. E essas pessoas vão enxergar em você legitimidade para puxar esses vagões. Entenda esse Mastermind, essa Reciclo. Eu entendo a Reciclo Academy como uma grande locomotiva que vai puxar muitos vagões. Você é a locomotiva, cara. E eu acho que ela se conecta com a Reciclo Club. A ideia do clube é um ecossistema de empreendedores sustentáveis. Então, a Academy talvez seja um dos pilares que vai sustentar tanto o clube, que seria um mastermind, quanto o Smart Cities. Então, assim, a educação é o pilar que move tudo. Como eu te falei, eu acho que eu nasci no dia do professor e eu tenho um sonho de multiplicar mais o meu conhecimento que eu multiplico hoje. Então, assim, você está feliz na sua plenitude? Eu diria que não. Eu acho que falta algo ainda. E talvez conhecer o Marabá através de você e me fazer parte de um outro movimento é falar, pô, eu quero ir um pouco além. E acho que a sua história me inspira no sentido, pô, eu tinha pouquíssimos seguidores em 2020, hoje eu tenho mais de 100 mil, 112 mil. E você está crescendo também ano a ano, né? Você tem uma história de sucesso muito bacana, que você podia ser mais um consultor da Falcone, hoje é um cara que está fora da Falcone, se deixa um legado grande para pequenos e médios empresários. E eu gostaria muito que quem está nos acompanhando, para seguir o Daniel nas redes sociais. Daniel, acho que a gente está chegando ao final do nosso podcast. Fala um pouquinho da sua empresa, do seu Instagram. Deixa um recado final para a nossa audiência também, por favor. Maravilha. O meu perfil é Daniel Gomes Reiche, R-E-I-C-H-E. Hoje a gente tem uma empresa de educação e essa empresa ela alcança centenas e centenas de empresas através do marketing digital. Então, se por um acaso você está assistindo aqui esse episódio, segue a gente na rede social, entre em contato comigo e se você disser, olha, estava lá te vendo no podcast da Reciclo, cara, vai ser um prazer entender um pouco mais do seu momento. Cara, foi um prazer bater esse papo contigo, o tempo passou voando. Se deixar, a gente fica aqui. Sem roteiro, a gente já está aqui há quase 1h30. Imagina se a gente fosse listar tudo que a gente quer falar. Mas eu tenho certeza que se a gente marcar um podcast daqui 1 ano, vai ter muita novidade. Então, a gente pode deixar agendado um próximo bate-papo outra aí. rodada, né, Daniel? Que eu tenho certeza que se você botar para fora aí metade dos planos que a gente discutiu aqui nessa mesa, vem coisa boa por aí. Eu acho que você vai alcançar um legado que você vai se surpreender. Porque vender o serviço, você já está escalonando. Agora, a mensagem que é escalável dentro do digital e através de educação é algo que vai fazer você deitar a cabeça no travesseiro e pensar, cara, eu nunca imaginei que eu ia ajudar tanta gente. Boa. Ô, Daniel, muito obrigado. Acho que foi nosso maior e mais longo podcast. Isso mostra o quanto que a gente tem uma sinergia muito forte. Se deixar, a gente ficava aqui mais 1 hora falando ainda. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai gostar muito. Então, mais uma vez, obrigado pela sua parceria, pelo seu tempo. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um Reciclo Talks. Quase 1h30 de bate-papo com o Daniel. Muitos insights
empreendedor, não só para o empreendedor, para as pessoas do nosso dia a dia que querem sair da caixinha, pensarem diferentes. A vida é uma só, a gente tem que pensar certamente em deixar um legado, e o legado passa pela sustentabilidade, passa pela gestão. Então, se você quer melhorar a sua gestão, faça um convite a conhecer melhor o Daniel também, e vamos juntos. Muito obrigado a todos, bora gerar um impacto positivo na sociedade, bora gerar transformação, e esse é o propósito do Reciclotalks. Siga a Reciclo nas redes sociais, um abraço e até a próxima.